Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, e nossos queridos amigos, o professor Mohammad Marandi e Larry C. Johnson, estão aqui conosco. Bem-vindos de volta. Oi, pessoal. Estou feliz por estar com meus dois favoritos, o homem da Virgínia e o homem do Brasil. Pena que não temos nenhum iraniano conosco. Obrigado por me convidar. Mas sabe, a pergunta que eu tenho é: qual é a relação entre guerra, tumultos, insurreição armada e a viagem de Nima al-Khurshid ao Irã? É preciso perguntar. Por favor, clique no botão de curtir e nos ajude a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar, Larry, com o que está acontecendo. Considerando a política externa dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, próxima ao Irã e ao Oriente Médio, qual é a sua avaliação neste exato momento, sobre a escalada e o aumento militar em torno do Irã e essa retórica atual em que de um lado temos negociações e de outro um ataque pode acontecer a qualquer momento? Qual é a sua avaliação? Sim, eu estava realmente preocupado na semana passada. Achei que um ataque fosse iminente. Mas agora estou no grupo que acha que isso não vai acontecer, por vários motivos. Então vamos começar com a chamada armada. Há um grupo de ataque de porta-aviões navegando no Mar da Arábia, mas eles estão ficando a cerca de 1.000 milhas da costa. Agora, se eles fossem atacar o Irã, com o que fariam isso? Mísseis de cruzeiro Tomahawk. Adivinha qual é o alcance de um míssil de cruzeiro? 1.000 milhas. Talvez consigam estender um pouco, se não tiverem uma ogiva grande, talvez até 1.500. De repente, o propósito aparente é: precisamos destruir todos os locais de mísseis balísticos do Irã. Mas eles nem conseguem chegar a um terço do caminho até Teherã a partir dali no mar. Esse é o problema número 1. E então a outra questão. E o motivo? Por que eles estão ficando a 1.000 milhas da costa? Bem, porque eu tive uma discussão com um amigo meu que é comandante dos Navy SEALs. Foi ele quem montou a base flutuante no Golfo Pérsico em 1987, durante as operações de escolta de petróleo e o conflito Irã-Iraque, todo aquele evento. Então escrevi recentemente um artigo em que apresentei todas as razões pelas quais achei que os navios teriam problemas. E ele disse: você não sabe do que está falando, porque esses mísseis não conseguem atingir os navios. Eu voltei a falar com ele e disse: cara, não estou falando dos mísseis, mas, em primeiro lugar, vamos reconhecer que o Irã tem alguns mísseis manobráveis. Você está certo ao dizer que, se você tem um porta-aviões se movendo a 30 nós e dispara um míssil convencional contra ele, pode ser difícil acertar o navio. Mas o Irã também tem algo chamado drones. Na verdade, segundo fontes abertas, eles possuem pelo menos 4 ou 5 drones que podem percorrer mais de 1.000 quilômetros. Então eles têm drones que realmente podem chegar até lá. E drones são manobráveis, não são estáticos. E então, quando você começa a detalhar como o Irã poderia atacar, se eu estivesse aconselhando os iranianos, eu garantiria que cada navio da flotilha dos Estados Unidos fosse atingido por pelo menos 100 drones. Eles teriam que se defender, porque aqueles destroyers e cruzadores de mísseis têm o que se chama de células de sistema de lançamento vertical. Pense nisso como minha xícara de café. Você a coloca no convés do navio e depois carrega mísseis dentro dela. And then you stuff some missiles in it. Those are the air defense missiles. Esses são os mísseis de defesa aérea. Bem, você os dispara, e não é simplesmente uma questão de dizer: certo, ei, traga outro, vamos recarregar. Não, algum gênio, anos atrás, decidiu: vamos criar um sistema em que o navio precise ir ao porto e seja necessário um guindaste especial para recarregá-los. Ou seja, se esses navios se encontrarem numa situação de combate, eles carregam apenas cerca de 50 a 100 desses mísseis e disparam 2 ou 3 contra cada alvo que se aproxima. Então faça as contas.
Digamos que você tenha 100 mísseis. Se o Irã lançar 75 drones contra um navio, ele vai ficar com cerca de 30 mísseis antiaéreos a menos. Ou seja, se houvesse um confronto real, ele não duraria muito. Normalmente, eles iriam até o porto no Bahrein para fazer a reforma, mas o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, então isso não vai funcionar muito bem. Então eles têm que navegar até Diego Garcia. Da costa iraniana até Diego Garcia é uma viagem de cerca de 3 dias. Então, sabe, acho que eles realmente não começaram a pensar nisso a fundo até entrarem nos detalhes, analisando uma coisa e outra. E então perceberam, vamos ter uma capacidade bem limitada. E depois, quando se deram conta, bem, acho que eles finalmente conseguiram alguns dados de satélite. Estou supondo isso, mas estou bem confiante de que é o caso. Então eles obtiveram suas imagens de satélite e viram os diferentes sistemas de defesa aérea que o Irã possui agora. Sistemas que eles não tinham em 13 de junho de 2025. Somado ao fato de que os chineses, e eles estão divulgando isso em fontes abertas, seus satélites estão dizendo, ei, olhem onde estão todos esses sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos. Eles são alvos fáceis porque não estão se movendo. São fixos e o Irã pode destruí-los. E eu acho que isso, combinado com o fato de o Irã estar sendo muito enfático, bem, não acho que tenha sido um blefe. Eles basicamente disseram, olha, não vamos deixar vocês fazerem apenas um ataque simbólico contra nós. Se fizerem isso, vamos destruir todas as suas bases e eliminar Israel ao mesmo tempo. E não vamos parar até que sua ameaça seja eliminada. Agora eles fizeram isso, acho que foi por alguns motivos. Primeiro, para alertar os países do Golfo Pérsico. Ei, se vocês continuarem colaborando com os americanos, vão sofrer, porque não vamos ficar aqui apanhando sozinhos. Segundo, para assustar os chineses, os malaios e os indonésios, todos os países asiáticos que dependem do petróleo do Golfo Pérsico, para que percebam que se não intervirmos e fizermos algo, isso pode ficar muito feio. Juntando tudo isso, os Estados Unidos estão mostrando força, mas ainda não estão em posição de realmente lançar ou executar um ataque. E se o fizessem, as consequências para os Estados Unidos, bem, é apropriado que estejam chamando isso de uma armada. Lembram o que aconteceu com a Armada Espanhola? Temos um professor de literatura. Ele provavelmente poderia recomendar um livro sobre isso. Professor Marandi, acho que os pontos levantados por Larry são importantes, porque uma parte do argumento é como o Irã reagiria aos Estados Unidos. Mas não se trata apenas dos Estados Unidos. Trata-se da região, da segurança da região. Quais são as principais preocupações do ponto de vista iraniano? Larry está 100% certo. A questão para os iranianos é que eles precisam garantir que este capítulo de confronto chegue ao fim. Os americanos, Trump especificamente, queriam, pelo que entendi, realizar algum tipo de ataque simbólico, e o Irã responderia na mesma medida ou aceitaria. Mas os iranianos disseram não. Se vocês atacarem, será guerra total. O motivo é duplo. Primeiro, porque é agressão. É um ato de guerra. Segundo, o Irã afirma que mesmo um ataque limitado significaria que os Estados Unidos, em 3 ou 6 meses, poderiam usar algum tipo de desculpa para voltar a armar mercenários dentro do Irã e criar algum tipo de ato terrorista. E então, a mídia ocidental, os think tanks e os comentaristas iriam à televisão dizer que eles estavam assassinando manifestantes pacíficos. Depois, ele voltaria a ameaçar o Irã e veríamos tudo se repetir. Essa ameaça constante impedia o Irã de funcionar normalmente. Desta vez, porém, os iranianos estão dizendo que já chega. E Larry está absolutamente certo. As capacidades de mísseis do Irã contra os israelenses, na minha opinião, são muito impressionantes. Acho que todos ficaram impressionados.
Mas o fato é que as verdadeiras capacidades do Irã não estão voltadas para Israel. Isso é, de certa forma, um espetáculo paralelo. O Irã tem poderosas capacidades para atingir Israel com força, o regime. Iran has powerful capabilities to hit Israel hard, the regime. But Iran has been preparing for war with the United States for 2.5 decades. Mas o Irã vem se preparando para uma guerra com os Estados Unidos há 2 décadas e meia. Desde o 11 de setembro, durante o momento unipolar em que os Estados Unidos cercaram o Irã, tomaram o Afeganistão, tomaram o Iraque, tinham uma base na Ásia Central, os iranianos sentiram que um ataque dos Estados Unidos era quase inevitável. Então começaram a se preparar com bases subterrâneas e outras instalações do tipo: pequenos barcos velozes, pequenos submarinos, torpedos, bases subterrâneas com centenas de milhares de drones e mísseis. Esses não são mísseis de longo alcance, porque não precisam ser. Eles podem destruir qualquer coisa no Golfo Pérsico e do outro lado do Golfo Pérsico sem usar mísseis de longo alcance, porque não é como a Palestina. Não é como Tel Aviv, é muito perto. Então, há todos esses mísseis e drones facilmente manobráveis que podem ser lançados de qualquer lugar. E claro, o Irã também tem mísseis superfície-mar. Muitos deles foram posicionados ao longo da costa do Golfo Pérsico nas últimas semanas para enviar uma mensagem aos americanos de que não apenas eles atacarão as bases dos Estados-Unidos e seus navios, mas também todas as instalações de petróleo e gás, os petroleiros, tudo seria destruído. O argumento apresentado pelos iranianos é que todos esses pequenos países da região do Golfo Pérsico têm bases americanas e, portanto, são cúmplices. E, neste momento, essas bases estão sendo usadas. Acho que o Larry estava se referindo a um artigo na mídia chinesa, que eu também compartilhei no Twitter, em que usavam imagens de TESS satélite, obviamente de fontes chinesas, mostrando como no Catar, no Kuwait, no Bahrein e em outros lugares, os Estados Unidos estavam posicionando sistemas antiaéreos. Então todos esses países estão cooperando com os Estados Unidos. Eles podem dizer que são neutros e que não estão envolvidos. Mas os iranianos não vão aceitar isso. Se houver um conflito, a verdadeira capacidade iraniana estará, na verdade, direcionada contra os Estados Unidos. O poder de fogo do Irã é muito maior do que o que vimos contra Israel, mesmo que o Irã, naquela época, não estivesse preparado. Você sabe, foi um ataque relâmpago. Agora o Irã está muito mais preparado. Então acho que isso derrubaria a economia global, e Trump reconhece isso. Agora, não estou dizendo que não haverá uma guerra, porque estamos falando de Trump. Se fosse um governo normal, eu diria que as chances de guerra seriam 0. Mas Trump é alguém imprevisível, e está cercado de pessoas que colocam Israel em primeiro lugar. E sabe, algumas pessoas dizem que os arquivos de Epstein podem ter um impacto. Não sei, mas é possível. Alguns dizem que isso cria um incentivo maior para um ataque. No momento, tenho a sensação de que o que Larry está dizendo é preciso. Que agora os americanos, o governo dos Estados Unidos, não querem se envolver em um conflito militar. Mas o Irã, as forças armadas iranianas, neste exato momento, estão em alerta total. They are on full alert. And then, as Larry also said, these ships. E então, como o Larry também disse, esses navios, como vimos no Iêmen, têm uma capacidade muito limitada de autodefesa. O que as Forças Armadas Iemenitas e o Ansarullah, o que os Estados Unidos e os governos ocidentais gostam de chamar de Houthis, e a mídia ocidental também chama de Houthis, fariam seria lançar drones e mísseis contra esses navios. Os navios, então, teriam que disparar constantemente sistemas de defesa antimísseis e antidrone muito caros e, depois que esses sistemas se esgotassem, teriam que se retirar. Portanto, é algo muito custoso. Agora, isso não significa que não teremos um conflito militar. Mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, e digo isso porque às vezes recebo comentários de pessoas, é que tenho dito, tenho postado, e em minhas entrevistas tenho afirmado que o Catar será destruído e o regime entrará em colapso.
os Emirados e outros também. Mas isso não significa que eu queira que isso aconteça. Isso não significa que o governo iraniano queira que isso aconteça. Os iranianos estão alertando, eu também estou alertando, essas pessoas de que é do interesse delas e do interesse do governo dos Estados Unidos não seguir por esse caminho. Porque é isso que vai acontecer. O que o Irã quer é paz. O Irã quer exportar, importar, fazer negócios, comerciar. Mas o Irã não vai permitir que governos na região do Golfo Pérsico ou no Cáucaso, como Aliyev, conspirem contra ele e finjam ser amigos, enquanto o Irã sofre as consequências e eles não. Desta vez, o Irã não vai tolerar nada. Portanto, será uma luta pela sobrevivência. Será uma guerra existencial. O Irã não vai poupar esforços, vai com tudo. E como eu disse, eles vêm se preparando há 2 décadas e meia. A força do Irã está em seus drones e mísseis. E eles têm uma quantidade interminável. Bem, dizem que são 2.000, mas não. Eles têm dezenas de milhares de mísseis capazes de atingir Israel. E possuem centenas de milhares de drones e mísseis que podem destruir tudo no Golfo Pérsico. Eles vêm se preparando há décadas. Então há o elemento adicional do Iêmen, do Hezbollah e também do Iraque. Devemos lembrar que nas eleições recentes no Iraque, em que a participação foi significativa, os aliados do Irã venceram. E grupos iraquianos estão dizendo que se houver uma guerra contra o Irã, eles vão lutar. Há apenas algumas noites, ou alguns dias, vimos imagens de uma cidade subterrânea de mísseis no Iraque. E está claro que eles também têm muitas dessas cidades. Portanto, este é um novo componente de uma guerra regional, porque o líder, Ayatollah Khamenei, disse que desta vez, se houver uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, será uma guerra regional. Então imagine que você tem o Iêmen, com uma população muito grande que vem se preparando para a guerra. Você tem o Iraque, que tem uma população enorme. A população do Iraque é, acho, de cerca de 45 a 47 milhões de pessoas. Este não é o mesmo Iraque de 3 ou 4 décadas atrás, que foi devastado quando os Estados Unidos o invadiram. Este é um Iraque cujas forças armadas são formadas por homens que lutaram contra o ISIS, que tem aliados em Teherã e que vem se preparando para uma guerra regional. Eles podem ir e tomar o Kuwait, podem entrar na Arábia Saudita, podem eliminar as bases dos Estados Unidos no Iraque, podem eliminar as bases dos Estados na Síria, podem lançar mísseis contra o regime israelense, podem lançar drones. Então o equilíbrio mudou em toda a região. Novamente, isso não significa que o Irã esteja buscando guerra. O Irã busca a paz na região do Golfo Pérsico, para que a região do Golfo Pérsico prospere. O Irã quer paz e quer que os países do Golfo reconheçam que seu verdadeiro adversário é Israel. O Irã gostaria que os Estados Unidos reconhecessem que seu verdadeiro adversário é o sionismo. Mas se as coisas seguirem na direção errada, os iranianos vêm se preparando, como eu disse, eles vêm se preparando há 2 décadas e meia, para este momento. Seria devastador para todos. A guerra é horrível, mas é um pouco como durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando eu estava na escola, e nós líamos, mesmo como crianças, sobre a MAD, destruição mútua assegurada. O que o Irã pode fazer com as exportações de petróleo e gás de toda a região da Ásia Ocidental e do Cáucaso destruiria a economia global. Alguns amigos americanos me perguntaram, bem, e quanto ao fato de que os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo? Isso não vai mudar nada. Essas companhias de petróleo podem ganhar muito dinheiro por algumas semanas. Mas as fábricas, os consumidores, as empresas, seus custos vão disparar, e isso derrubará a economia dos Estados Unidos. E então os preços do petróleo também vão despencar. Porque quando a economia entra em colapso, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros lugares, o consumo de petróleo desaba. Quando a economia global entra em colapso, surge uma situação que afeta todos nós, não importa onde estejamos neste planeta.
E então imagine as dezenas de milhões de pessoas que estarão em movimento, provavelmente indo em direção aos lugares para onde tradicionalmente migraram. América do Norte, Europa Ocidental, mesmo que a situação delas seja tão ruim quanto em qualquer outro lugar. Mas é assim que tem sido. Acho que seria uma situação muito distópica. As consequências de um conflito entre o Irã e os Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, na minha opinião, seriam muito maiores do que o que estamos vendo na Ucrânia. A menos, é claro, que a guerra na Ucrânia saia do controle, o que Larry e outros, assim como você e eu, já discutimos no passado, o que poderia potencialmente acontecer e o que temíamos que pudesse ocorrer durante o governo Biden. Mas como as coisas estão, um conflito entre o Irã e os Estados Unidos teria consequências muito mais dramáticas e dolorosas para todo o mundo do que a guerra na Ucrânia. Sim, deixe-me apenas fazer um acompanhamento sobre alguns pontos que o bom professor apresentou. É tanto um comentário quanto uma pergunta. Pelo que entendo, a população xiita na Arábia Saudita, nos Emirados e acredito no Catar, é na verdade a maioria, ou pelo menos uma parte significativa, e está sendo governada por sunitas. Dentro do Islã, há uma diferença entre sunitas e xiitas. E os xiitas sempre foram tratados um pouco como excluídos. Isso está captado no contexto, Spurstic? No Catar, bem, há duas coisas. Uma é que depois de Gaza, essas divisões que foram incentivadas e promovidas pelo Catar e pelos regimes ricos em petróleo e gás da região do Golfo Pérsico existem desde a Revolução. A razão pela qual tivemos essa divisão entre xiitas e sunitas foi basicamente por causa da Revolução. Essas ditaduras familiares árabes queriam conter a Revolução porque queriam preservar o poder. Então começaram a apoiar o wahhabismo e, em particular, o salafismo. A ideologia do salafismo e do wahhabismo não era amplamente difundida antes da década de 1970 no mundo islâmico. Mas o dinheiro do petróleo, e depois o do gás, fez muito para provocar mudanças, porque eles estavam construindo mesquitas e centros, e tinham bilhões e bilhões de dólares. Muita gente já esteve na folha de pagamento deles. Eles criaram o ISIS. Eles criaram a Al-Qaeda, claro, com o consentimento dos Estados Unidos e dentro do marco da OTAN e da política norte-americana. A Turquia sob Erdogan, o Catar, os outros, todos têm trabalhado e colaborado com os Estados Unidos. Mas acho que nos últimos 2 anos, mais ou menos, ficou muito claro que o clima está mudando. Além disso, a questão árabe-persa. Isso é algo que durante a década de 1980, quando Saddam Hussein invadiu o Irã, eles se esforçaram muito para explorar. Depois que o Irã ajudou o Iraque contra o ISIS, a relação entre os dois países evoluiu de forma dramática. Dá para perceber quando se vai ao Iraque, porque antes do ISIS, quando eu ia lá, sempre havia tensão. Havia muita tensão. Mas depois do ISIS, o clima mudou drasticamente. Não estou dizendo que a relação entre as pessoas seja totalmente utópica, mas é muito amistosa. Há muitos iranianos e iraquianos se casando, há mais casamentos mistos e coisas do tipo. Então, de repente, as relações árabe-pérsicas, ou árabe-não árabes, porque o Irã é composto por diferentes grupos, quero dizer, Marandi significa de Marand, que é uma cidade azeri. A relação entre iranianos e árabes está evoluindo, e o mesmo acontece com a questão xiita-sunita. Muitas pessoas estão começando a enxergar através dessa divisão fabricada, e muitos sunitas em todo o mundo islâmico agora estão se posicionando ao lado do Irã. E isso, na verdade, envolve cristãos, envolve judeus. Quero dizer, até nas últimas semanas vimos uma enorme campanha de propaganda contra o Irã. E as pessoas que estavam defendendo o Irã não eram iranianas, porque o Irã não tinha internet. Então todas as pessoas que defendiam o Irã eram sunitas, eram cristãs, eram judias, amigos em comum nossos e pessoas que nem conhecemos. Então o clima mudou. Mas nesses países, a maioria no Catar, bem,
A religião oficial do estado é o wahhabismo, porque a mesquita central lá é a mesquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. A Arábia Saudita, os Emirados e o Catar são países de maioria sunita. O Bahrein é xiita, e o Kuwait tem uma grande minoria xiita. Kuwait, a large Shia minority, but the point is that people across the region and across. Mas a questão é que pessoas em toda a região, e em todo, tenho amigos nos Emirados que quando saem do país me dizem que até os próprios emiradenses estão muito insatisfeitos com o que o Estado está fazendo em relação a Israel. Então não é esta a situação de hoje, não é a mesma de 4 ou 5 anos atrás, quando Al Jazeera, Al Arabiya, a Sky News Arábia e toda essa enorme campanha midiática estavam dividindo a região também nos interesses dos Estados Unidos. Portanto, acho que se houver uma guerra, nenhum desses regimes vai durar. Em primeiro lugar, o Catar tem uma população de, o quê? 350 mil pessoas. E os trabalhadores estrangeiros e servos contratados, uma espécie de escravos, estão na casa dos milhões. O mesmo vale para os Emirados. Talvez 1 milhão de emiradenses. E não sei, 8 ou 9 milhões de Bepford e servos contratados. Isso não vai acabar bem para esses regimes. O mesmo vale para o Bahrein e o mesmo vale para a República do Azerbaijão. As pessoas lá não estão satisfeitas com essa aliança com o regime israelense. O papel que Aliyev desempenhou durante a Guerra de 12 Dias não é algo que os iranianos vão esquecer. E na República do Azerbaijão, há muitos que são muito próximos do Irã. Mais uma vez, espero que não haja guerra, e não quero ser mal interpretado. O Irã não busca guerra. Eu lutei numa guerra. Perdi amigos em uma guerra, fui ferido várias vezes, levei um tiro, tenho uma ferida de estilhaço, sobrevivi a 2 ataques químicos. Eu não gosto de guerra. Vi a guerra no Líbano, na Síria e no Iraque também. Mas o fato é que os Estados Unidos estão enfrentando uma situação que não serão capazes de controlar. E os Estados Unidos não são mais os Estados Unidos da década de 1990, quando eram a hiperpotência e podiam fazer o que quisessem. Isso não existe mais. Olhe para os mercados agora, como estão instáveis. Olhe para a situação interna nos Estados Unidos. Não são boas notícias para Trump. Então a esperança é que ao deixar muito claro o que fará, essa é a esperança em Teherã, isso ajude pessoas mais sensatas a ganhar vantagem no debate em Washington. Porque os que colocam Israel em primeiro lugar, obviamente não têm os Estados Unidos como prioridade. A prioridade deles são os interesses israelenses. Mas o Irã terá que seguir por esse caminho. E o líder disse isso em seu discurso de ontem. Foi muito explícito. Ele disse aos Estados Unidos que se houver uma guerra, não será entre vocês e nós. Será uma guerra regional. Bem, você sabe a outra dimensão aqui, e você mencionou isso. E eu sei que Alistair Cook e eu temos destacado esse ponto em nossos escritos recentemente, é que isso realmente tem a ver com o fim da hegemonia econômica dos Estados Unidos. Em outras palavras, nas últimas 3 semanas, vimos uma volatilidade extraordinária nos mercados de ouro e prata, especialmente na prata. E o que está acontecendo aqui é uma batalha entre o papel, pessoas que vendem ações, e você pode apostar que o preço da prata vai subir, ou pode apostar que vai cair. Mas no fim das contas, tudo se resume à sua capacidade real. Você consegue entregar a prata? Embora a China seja o maior produtor de prata do mundo, ela também tem a maior demanda global por prata, para a indústria, para baterias, para veículos elétricos e assim por diante. Então eles têm comprado grandes quantidades. E o que vem acontecendo no mercado internacional simplesmente não faz sentido, porque o preço da prata caiu para, digamos, $80 nos Estados Unidos, enquanto em Xangai estavam comprando e vendendo prata por cerca de $120. Essa diferença de $40 é chamada de arbitragem. Alguém poderia ir a Nova York, comprar a prata, levá-la para a China, vendê-la lá e lucrar cerca de $40 por onça.
Multiplique isso por mais de 1 milhão de onças e, de repente, você está falando de muito dinheiro. Então isso vem acontecendo e parece que houve manipulação direta do mercado nos Estados Unidos para tentar conter essa situação. Agora, nesse contexto, temos Scott Bessent, o secretário do Tesouro, continuando a falar de forma depreciativa sobre a China, dizendo que vamos controlá-los, que vamos mostrar a eles o que fazer. Enquanto isso, os números reais de 2025 mostram que a China simplesmente redirecionou sua economia, dizendo: certo, não vamos mais nos associar aos Estados Unidos. Pense dessa forma. Você está namorando essa mulher há muito tempo e pensa, sabe, não tem como ela viver sem mim. Aí você começa a fazer exigências, tentar controlá-la, até puni-la, e de repente ela está saindo, sei lá, com Elon Musk ou algo assim. Pois é, você não está mais comigo. É isso que está acontecendo com a China. A economia chinesa realmente cresceu, apesar de ter tido uma queda de 14% ou 15% no comércio com os Estados Unidos. O que a China está fazendo é diversificar sua economia, junto com a Rússia e agora com o Irã como parte dos BRICS e com as outras nações do grupo. Eles não estão mais dispostos a ser reféns do dólar americano. E essa economia alternativa, ela está crescendo e crescendo rápido. Essa é uma das coisas que os Estados Unidos têm tentado controlar. Acho que esse é outro fator, Wall, que está freando um ataque dos Estados Unidos ao Irã. Porque se eles atacarem o Irã, já vimos o preço do petróleo e do Brent subir de 60 para 70 dólares. Se atacarem, o preço do petróleo vai subir ainda mais. O preço do ouro vai voltar a subir, a prata também. Isso vai causar uma grande perturbação nos mercados internacionais. E como o professor Mohammad Marandi observou corretamente, Trump não está exatamente obtendo bons resultados aqui nos Estados Unidos. Acabou de acontecer uma eleição especial no Texas para substituir um membro da Câmara dos Representantes, um assento que há muito tempo pertence aos republicanos. Olhe para os democratas agora. Os republicanos têm, uma vantagem de um voto na Câmara dos Representantes. E eles continuam com todo esse papo otimista sobre como a economia está indo bem. A economia não está indo bem. Sim, o mercado de ações está em alta. Se você investe em ações, ganhou algum dinheiro. Mas a inflação, o preço que as pessoas estão pagando por hambúrguer, por ovos, por pão, está subindo. Sim, o petróleo, o preço da gasolina está em queda. Mas a principal preocupação dos americanos é a economia. E Trump não conseguiu explicar como atacar o Irã vai fazer com que a renda de todo mundo nos Estados Unidos melhore. Então, todo esse caos econômico que está à espreita por aí é outro, vou chamar felizmente, de um efeito de contenção, porque os outros países do Golfo, dos quais Trump está contando para investir trilhões nos Estados Unidos, acho que estão indo até ele e dizendo, se você fizer isso, não poderá mais contar com o nosso dinheiro. Então isso é um momento muito perigoso. E o outro aspecto que o Irã tem a seu favor é o apoio da Rússia e da China. Isso é algo que eles, em parte o Irã teve culpa lá em junho, eu diria, porque havia rejeitado algumas ofertas de ajuda da Rússia e da China. Foi mais como, mãe, por favor, eu prefiro fazer sozinho. E então eles descobriram, ok, aprenderam com Ringo Starr, você se vira com uma ajudinha dos amigos, certo? I get by with a little help from my friends, okay? Professor Marandi, Professor Marandi, acho que sabemos que, pelo menos nas últimas 3 semanas, vimos como tudo funciona. O que estava acontecendo aqui no Irã foi exagerado, de alguma forma mal informado ou desinformado fora do Irã, tentando retratar o governo iraniano como um castelo de cartas, que se os Estados Unidos entrassem e atacassem o Irã, tudo simplesmente desmoronaria. Observando o que aconteceu e a experiência que a mídia e o governo iranianos tiveram, o senhor acha que o Irã tem um plano para combater isso? Porque, como o ministro das Relações Exteriores do Irã disse em sua entrevista à CNN,
Há pessoas tentando desinformar e enganar o governo Trump, fazendo acreditar que pode intervir e que tudo simplesmente vai ruir. Qual é a sua avaliação? Quais são os desafios que o governo enfrenta agora nessa direção? Well, I think when it comes to armed insurrection, Bem, acho que, quando se trata de insurreições armadas, apesar das bobagens vindas do Ocidente e da mídia ocidental sobre dezenas ou centenas de milhares de pessoas, coisas do tipo, tá claro que o Irã é muito forte. Agora sabemos, depois que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos falou em Davos e disse que derrubou a moeda iraniana, que tudo isso foi uma conspiração premeditada. Sim, derrubaram a moeda para que as pessoas saíssem às ruas. E elas saíram em pequeno número. Não houve prisões, nem problemas, nem assédio real. Mas então, no terceiro dia, de repente surgiram esses grupos muito grandes, ou grandes números de manifestantes bem treinados em todo o país. Eles incendiavam prédios, bancos, mesquitas ou escolas, todos usando o mesmo método. Então, quando eles incendiaram um prédio, digamos, no nordeste do Irã, em Mashhad, foi quase idêntico à forma como fizeram em Kermanshah. Ficava claro que haviam sido treinados de uma maneira específica. Depois, houve algo muito semelhante ao modelo usado 3 anos atrás, após a morte de Mahsa Amini. A mídia persa no Ocidente mentia dizendo que ela havia sido espancada até a morte, e muita gente acreditou nisso no começo, até que as filmagens foram divulgadas. Mas então, naquela época também apareceram aqueles manifestantes violentos. Era o mesmo modelo, mas desta vez foi muito mais profissional, muito mais amplo e muito melhor preparado. Much better prepared. Acho que o evento de Mahsa Amini não foi algo premeditado, então eles decidiram intervir. Mas este foi premeditado, muito mais amplo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos faz o real cair cerca de 30%, e então esses eventos acontecem. Quase tudo ocorreu nos dias 9 e 10 de janeiro, e depois chegou ao fim. Essas pessoas estavam tentando, mataram 350 policiais e agentes de segurança, o que é extraordinário. Mataram muitas pessoas comuns. As filmagens estão aí. E o mais importante, esses chamados especialistas e comentaristas sobre o Irã na mídia ocidental estão dizendo: são todos manifestantes pacíficos. Mas o próprio Mossad discorda disso. But the Mossad itself begs to differ. In fact, the former head of the CIA... Na verdade, o ex-chefe da CIA, em seu tweet, disse que o Mossad estava em campo. Acho que foi ontem, ou anteontem, que ele também afirmou que os Estados Unidos estavam apoiando e ajudando os manifestantes. E claro, o Mossad emitiu um comunicado em persa. O Canal 14 de Israel informou que os israelenses trouxeram armas. A questão é que eles fizeram o que puderam, mas estava claro que não tinham a menor chance de desestabilizar o Irã. Depois vimos os protestos anti-violência e pró-constituição no dia 12, após a violência dos dias 9 e 10, quando pessoas de todo o país saíram às ruas aos milhões. Só em Teherã, milhões. Então eles não podem mudar nem minar o Estado. O objetivo deles era criar um ambiente em que, para você sabe, justificar, ou digamos legitimar, um ataque ao Irã, mesmo que isso não fosse justificado nem legítimo, parecesse assim aos olhos dos americanos comuns. O que eles estavam fazendo basicamente era preparar o terreno para um ataque dos Estados Unidos ao Irã. Mas acho que os Estados Unidos ficaram surpresos, ou essas agências de inteligência ficaram surpresas, com a rapidez com que os iranianos colocaram fim a isso. Muito disso teve a ver com o corte da internet. Além disso, as capacidades do Elon Musk foram facilmente neutralizadas. E as forças de segurança iranianas estavam usando drones o tempo todo. Elas estavam seguindo essas pessoas e depois foram prender todos os líderes do movimento. Algo que eu acho que os seus espectadores deveriam saber, porque isso é perigoso para todos, é que no caso de algumas dessas pessoas, o que as agências de inteligência ocidentais e o Mossad fizeram
foi cultivá-las online. Elas reuniram informações sobre essas pessoas, suas conversas, suas fotos ou, por exemplo, sua participação em festas em Teherã e em outros lugares. Elas faziam coisas ilegais ou imorais, coisas que seriam humilhantes para suas famílias se viessem a público. E então foram recrutadas, meio que como pequenos Epsteins, se posso colocar dessa forma. Mini Epsteins, if I could put it that way. Yeah. And this is something that I think a lot of people who are now politically E isso é algo active, sobre o qual eu acho que muitas pessoas que agora estão politicamente ativas, pró-Palestina, anti-guerra, pró-Venezuela, seja o que for, deveriam ter cuidado porque seus celulares agora são armas. E aquelas festas elaboradas que eles fazem em Teherã, quem em sã consciência gastaria tanto dinheiro para convidar centenas de pessoas, gastar sabe-se lá quanto só por gastar? Existem objetivos por trás desse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, eles rapidamente prenderam essas pessoas, os líderes, aqueles que não foram mortos nas ruas durante os tiroteios. E tudo terminou muito mais rápido do que essas agências esperavam. Essa é a minha crença. Than these agencies thought. That's my belief. And also the Iranian E também a maneira como os iranianos foram assertivos sobre como lidariam com o ataque americano, dizendo, não, não, mesmo que seja um ataque simbólico, vamos para uma guerra total. Acho que isso talvez tenha surpreendido os americanos, e outros também. E acredito que a declaração do Ayatollah Khamenei ontem sobre uma guerra regional, e então, pela primeira vez, vimos uma base subterrânea de mísseis no Iraque, imagens sendo exibidas, publicadas, carregadas na internet. Todas essas coisas juntas, penso eu, criaram um ambiente em que essa conspiração não conseguiu atingir seu objetivo. Não uma mudança de regime, isso nunca foi uma possibilidade, mas provocar uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Larry, acho que você pode nos dar sua opinião sobre o que se passava na mente da grande mídia nos Estados Unidos naqueles dias e como eles tentaram convencer o governo Trump de que tudo estava pronto para agir. Well, look, Bem, veja, a narrativa anti-iraniana tem estado em destaque na consciência dos Estados Unidos desde 1980. Eu me lembro, poxa, estamos falando de 46 anos atrás, eu tinha acabado de começar na American University e me lembro de quando a embaixada foi tomada. A forma como isso foi apresentado era algo como: aqui estamos nós, somos esses grandes americanos, estamos sempre tentando ajudar as pessoas, e aqui estão esses iranianos ingratos atacando o nosso povo. E eu admito, passei de carro pela Massachusetts Avenue. A embaixada iraniana fica no lado leste da rua, e bem em frente está a embaixada britânica. Na verdade, as embaixadas do Irã e da África do Sul ficavam lado a lado. Então sim, eu admito, passei de carro gritando e berrando em frente à embaixada iraniana. I drove past screaming and yelling at the Iranian embassy. But, I was young and stupid. Eu era jovem e tolo. As mentiras que foram incorporadas à narrativa, e há 30, 25 anos, talvez eu também tenha sido culpado disso. Porque você sempre ouve, bem, o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Então eu continuava ouvindo isso e finalmente pensei, ok, vamos olhar os números reais. Sabe, uma das grandes reclamações é que o Irã tem esses grupos aliados, o Hamas e o Hezbollah, e que eles estão matando israelenses. Você fica com a impressão de que eles mataram milhares de israelenses. Então eu perguntei, usei um dos mecanismos de busca com IA e perguntei a alguns deles, quantos israelenses foram mortos desde 1982, já que foi quando o Hezbollah surgiu, e acho que em 1987 o Hamas apareceu. I guess in 87 Hamas emerges. I said, how many of these so-called Iranian proxy groups? Eu disse, quantos desses chamados grupos de procuração iranianos, quantos israelenses foram mortos por ataques realizados por eles? 46 anos, menos de 5 mil. Agora não quero minimizar 5 mil pessoas. No entanto, soubemos na última sexta-feira que as FDI finalmente admitiram, sim, nós matamos mais de 70 mil palestinos. E então, se vamos usar o padrão de o Irã é mau porque tem procuradores, e esses procuradores realizam todo esse terror,
Tudo bem. Vamos usar o mesmo padrão de procuração. Vamos aplicá-lo aos Estados Unidos. O Iraque foi um procurador dos Estados Unidos ao iniciar a guerra contra o Irã. E isso resultou em um número de mortos de pelo menos 500 mil. Eu não sei quantos ficaram feridos. Provavelmente milhões. Então, os números nem fazem sentido. Quero dizer, se vamos usar o padrão de bem, eles apoiam procuradores e esses procuradores fazem coisas ruins, os Estados Unidos não têm base alguma nesse aspecto. E ainda assim, a mídia, infelizmente, está cada vez mais sob o controle de, você sabe, 5 ou 6 corporações. Então não há como, na mídia convencional, sequer tentar contar o outro lado da história. Ninguém quer ouvir. Mas sabe, é por isso que faço o que faço. Estou tentando divulgar a história real para que possamos olhar para os fatos reais. Professor Marandi, qual é o caminho? Sabemos que negociações indiretas parecem ter começado por meio do Catar ou de outros países que estão tentando transmitir mensagens entre os iranianos e os americanos. Qual é a política? Vai ser a mesma? Eles estão tentando entender a complexidade da região, tentando convencer os outros? Porque, afinal, sabemos pela experiência que tivemos na Ucrânia, toda vez era preciso explicar repetidamente à administração Trump a realidade do que estava acontecendo. Acho que o Irã está passando por um processo semelhante. Você acha que o Irã está vivenciando o mesmo tipo de processo que a Rússia está agora? Bem, antes de tudo, os americanos têm enviado muitas mensagens ao Irã por diferentes meios e através de diferentes países. Muitos dos países na região do Golfo Pérsico, e obviamente a Turquia, estão muito preocupados porque se sentem muito vulneráveis. Os países do Golfo Pérsico por razões óbvias, mas a Turquia também se sente muito vulnerável porque Erdogan, ao destruir a Síria, basicamente removeu o país poderoso que ficava entre a Turquia e o regime israelense. E agora vemos como os israelenses estão bombardeando sistemas turcos de mísseis antiaéreos e assediando os aliados da Turquia na Síria. Portanto, eles se sentem vulneráveis. Os países, como eu disse, na região do Golfo Pérsico, se sentem mais do que vulneráveis, especialmente depois do que os israelenses fizeram no Catar. Mas também vemos como a Arábia Saudita se voltou contra os Emirados, e eles estão muito preocupados. Os sauditas perceberam as conversas sobre a Grande Israel, que incluiria partes significativas do que hoje é a Arábia Saudita. Então o clima mudou, e esses países estão muito apreensivos. Eles obviamente estão reagindo, mas ao mesmo tempo, como eu disse, são cúmplices, porque permitem que os americanos usem suas bases para agir contra o Irã neste exato momento. Eles estão com medo, mas ainda assim não dizem aos americanos para irem embora ou interromperem suas operações nessas bases. No entanto, acredito que algumas dessas trocas estão dando resultado. Acho que provavelmente a viagem mais importante foi, estou supondo aqui, já que não tenho acesso a nenhuma informação de bastidores, mas eu imaginaria que a viagem do Dr. Larijani, presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, a Moscou, foi o evento mais importante que aconteceu. O ministro das Relações Exteriores também foi à Turquia, o que provavelmente foi significativo. Mas acho que a viagem do Dr. Larijani a Moscou foi fundamental. Pelo que entendo, e isso volta ao que o Larry estava dizendo no início, chegamos a um ponto em que ele sente que as coisas se acalmaram, pelo menos por enquanto. Claro, nunca podemos ter certeza. Talvez esta noite haja algum conflito militar, ninguém sabe. Mas acho que o Larry provavelmente está certo. E isso provavelmente se deve ao tweet que o Dr. Larijani, presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, publicou. Ele disse, não me lembro das palavras exatas em persa,
algo como que as discussões ou o quadro para as negociações estão avançando. Em outras palavras, neste momento estamos negociando sobre negociar. Não há negociações acontecendo agora, mas estamos negociando sobre negociar. Além disso, algo saiu hoje que é mais uma nota de rodapé. O vice político, acho que te enviei Nima, se não me engano, o vice do Conselho Supremo de Segurança Nacional, declarou que o Irã não vai enviar nenhum urânio enriquecido para o exterior. Então acho que isso se encaixa no padrão mais amplo em que os iranianos estão jogando duro. Então os iranianos estão dizendo que, por um lado, estão dispostos a negociar o programa nuclear, assim como fizeram antes, mas não nos termos que algumas pessoas em Washington talvez esperem. Se os Estados Unidos reconhecerem o direito do Irã ao enriquecimento, a ter um programa nuclear pacífico, então podemos conversar. Talvez algo possa ser feito. Mas sabe, deixar o enriquecimento de lado está fora de questão. A declaração feita pelo vice-chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, acredito, reforça isso. E é claro, o Irã não vai negociar suas alianças com o Hamas, o Hezbollah ou o Ansarullah, nem com os iraquianos ou a Jihad Islâmica Palestina ou qualquer coisa do tipo. Nem vai negociar seu programa de mísseis, por razões óbvias. Então os iranianos, do jeito que eu vejo, e isso é, novamente, só como eu vejo, não estou dizendo que sei o que está acontecendo nos bastidores, mas do meu ponto de vista, o Trump pode estar procurando uma saída. Os iranianos estão oferecendo uma forma de ele recuar sem grande humilhação, para que não acabemos em uma guerra. Mas os iranianos não vão lhe dar concessões depois do que ele fez nas últimas semanas. Isso não vai acontecer. Ainda assim, eles podem conversar, podem dizer coisas e ele pode fazer declarações. Só lembre o que aconteceu no Iêmen. Trump entrou dizendo, vamos destruir Ansarullah, os iemenitas, ou o que eles chamam de Houthis. E o secretário da guerra, como é chamado agora, disse que iria demolir o Iêmen e colocar aquele povo de joelhos. E todos os dias ouvíamos falar sobre como eles estavam enfraquecendo as capacidades do Ansarullah. Então, de repente, depois de um mês mais ou menos, Trump apareceu e disse, eles se renderam, capitularam, estão de joelhos, então estamos encerrando isso. Mas acabou que eles não tinham cedido nada e ele simplesmente se afastou. Então, se é isso que ele vai fazer, os iranianos vão oferecer um caminho para isso. Porque, novamente, embora os iranianos estejam preparados para a guerra, e a declaração recente sobre o urânio enriquecido reforça o argumento de que o Irã está preparado para um conflito, o Irã não quer guerra. O Irã não quer conflito. O Irã quer paz, segurança e estabilidade na região do Golfo Pérsico, porque a instabilidade prejudica a todos. Isso prejudica os fazendeiros no Brasil, prejudica os operários nas fábricas da África do Sul, prejudica todo mundo, vai devastar a economia global por muitos e muitos anos, incluindo a nossa própria economia. Então imagino que é aí que estamos, nesse caminho muito complicado em que estamos discutindo como discutir ou negociando sobre como negociar. E os iranianos podem estar tentando abrir um caminho para que Trump possa recuar sem causar grandes problemas. Isso não significa que vai funcionar, e não significa que Trump, no fim das contas, não vá atacar. Mais uma vez, ele está cercado de pessoas que colocam Israel em primeiro lugar. Os Estados Unidos, sabe, vemos a Câmara, o Senado, são pessoas que colocam Israel em primeiro lugar. Vemos que há muitas vozes fortes em todo o país que são contra isso. Jovens judeus votaram em um prefeito em Nova York, independentemente de ele ser bom ou ruim. Mas isso mostra que o sentimento entre os jovens judeus não é o mesmo dos neoconservadores e dos sionistas. E muitas pessoas da direita, figuras importantes como Tucker Carlson, Candace Owens, Steve Bannon, e claro, entre liberais e a esquerda, você sabe, o clima mudou. Mas em Washington, na Casa Branca, no Senado,
na Câmara é um mundo completamente diferente. Então, não podemos simplesmente dizer que o clima nos Estados Unidos vai impedir uma guerra. Não é o caso. Estamos em uma situação muito complicada. Pode ir para qualquer lado. Teremos que esperar para ver. Larry, acho que a base das negociações, como disse o ministro das Relações Exteriores do Irã em sua entrevista à CNN, seria o foco em armas e bombas nucleares. O Irã está disposto a negociar sobre isso e a oferecer garantias para essa negociação. Não sei como isso será percebido pelo governo Trump. Eles estão realmente interessados em chegar a um acordo verdadeiro, não apenas um falso, uma narrativa que estão promovendo. Sabe, a verdadeira ironia aqui é que se o JCPOA tivesse permanecido intacto, em primeiro lugar haveria garantias claras de que o Irã não possuía uma arma nuclear. E o Ocidente ainda teria mais influência sobre o Irã. Agora, o que aconteceu é que, com o JCPOA fora de vigor, Rússia e China vieram a público e disseram: sanções automáticas? Esqueça, não vamos fazer isso. Isso acabou. Porque agora o Irã é parceiro deles como parte do BRICS. Então, dá para ver que há um acordo possível, e os contornos desse acordo são bem simples. O Irã estaria disposto a negociar o nível de enriquecimento que realiza dentro do país e a oferecer garantias, com a Rússia e a China atuando como fiadores. Não acho que o Irã confiaria apenas na AIEA, então provavelmente buscariam algum tipo de acordo que envolvesse a Rússia e a China. Em troca disso, da verificação de que o Irã não possui e não está construindo uma arma nuclear, as sanções seriam suspensas. Fora isso, não vejo o Irã disposto a fazer um acordo. Isso não é real. Não se vai em sempre continuar de tagfão, então não vamos que nosso permite. They can continue on and say, then we're going to do our own thing. The real irony here is a verdadeira ironia aqui, a outra ironia, é que se os Estados Unidos tivessem atacado o Irã, isso, acredito eu, teria fortalecido aquelas vozes no Irã que vêm argumentando o tempo todo. Veja, precisamos ter a bomba. Se tivéssemos uma bomba, isso não estaria acontecendo. Acho que isso teria levado finalmente esse argumento ao ponto em que o Ayatollah Khamenei poderia ter dito, sabe, reconheço que nossa tentativa de obedecer à lei islâmica em relação a essas armas terríveis está, na verdade, colocando nossa República Islâmica em risco. Porque você não vê o Ocidente fazendo esse tipo de coisa com a Coreia do Norte agora. Eles estão prontos para atirar de volta, então todo mundo simplesmente os deixa em paz. É por isso que os porcos-espinhos têm aqueles espinhos que se erguem. Você olha e diz, ok, deixa quieto, não vamos comer isso. Então o que vejo acontecendo aqui é que, como o professor Marandi observou, ainda é um momento muito perigoso. E isso não significa que não haja alguns malucos em volta de Trump que possam um dia finalmente convencê-lo a lançar um ataque. Mas se os Estados Unidos fizerem isso, eu diria que isso marcaria o fim da presidência de Trump. Porque não há como os Estados Unidos prevalecerem nesse conflito. Seria outro momento de declarar vitória e recuar no Mar Vermelho. Os Houthis capitularam, ou o Irã capitulou. E o Irã estará lá dizendo, do que eles estão falando? And Iran would be standing there going, what are they talking about? We can't even spell capitulation, all right? A gente nem sabe soletrar capitulação, certo? Então esse é o papel que tanto a Rússia quanto a China estão desempenhando nos bastidores. E agora, com a Arábia Saudita, acho que o Irã está em uma posição diplomática muito mais forte. E como Ali Larijani disse, olha, estamos abertos a negociações, mas não vamos negociar com uma arma apontada para a cabeça. Não. Isso precisa ser baseado em respeito mútuo e, sabe, nada de traição. Porque da última vez que vocês disseram que queriam sentar e conversar, usaram isso e depois nos atacaram. E sabe, dá para entender por que as autoridades iranianas ficariam relutantes em confiar em qualquer coisa que os Estados Unidos digam.
Sim, acho que parte disso, desculpe, antes de você fazer a pergunta, eu acrescentaria o cessar-fogo em Gaza e o cessar-fogo no Líbano. Porque o cessar-fogo em Gaza é o cessar-fogo de Trump. Mas não há cessar-fogo. But there is no ceasefire. Certo. Every day they're slaughtering Palestinians. Todos os dias, eles estão massacrando palestinos, massacrando famílias. A mídia ocidental está virando o rosto e os governos ocidentais também estão virando o rosto. Então, os iranianos veem isso e percebem que não é, como Larry disse, a guerra de 12 dias. Enquanto estávamos negociando, eles estavam conspirando contra o país. Mas também, em Gaza, o regime de Netanyahu está ultrapassando aquela chamada linha vermelha. Eles estão matando pessoas todos os dias. No Líbano, estão matando pessoas todos os dias. Esse governo em Washington, esse governo nos Estados Unidos, simplesmente não pode ser confiado pelo Irã. Portanto, o motivo pelo qual eles têm negociações sobre negociações é porque, primeiro, precisam descobrir certo como negociar, de modo que possamos, em última instância, chegar a um acordo que acreditamos que será realmente implementado, levando tudo isso em consideração. Taking all these things into account. That's why there are no negotiations as É por isso que não há negociações neste momento, porque as negociações não levariam a nada. Para haver um acordo, é preciso algum nível de confiança. O JCPOA foi outro exemplo em que o Irã fez muitas concessões. Na verdade, se o Irã for renegociar seu programa nuclear com os Estados Unidos, na minha opinião, o Irã não permitirá que seja como o JCPOA. O Irã exigirá um acordo muito melhor. Quando assinamos o JCPOA, e eu era assessor de mídia tanto do Dr. Hua Zarif quanto do Dr. Bagheri durante o governo Rouhani, o Irã fez concessões demais, e isso acabou voltando para assombrá-lo. Obama continuou violando o acordo e depois Trump, é claro, rasgou o acordo sem sofrer consequências. E quando Bagheri negociou, ele tentou consertar isso. Eles quase conseguiram. Depois tivemos as eleições de meio de mandato e, em seguida, os protestos no Irã, que novamente foram obviamente liderados por agências de inteligência ocidentais após a morte de Mahsa Amini. E isso não deu certo. Mas desta vez, acho que os iranianos vão estar esperando, exigindo muito mais, porque eles olham para Gaza, olham para o Líbano, olham para o JCPOA, olham para a guerra de 12 dias e dizem, certo, e se chegarmos a um acordo, quem garante que vocês não vão nos bombardear ou nos trair? Who says that you're not going to bomb us or betray us? So this is going to be very complicated. And I think Então isso vai ser muito complicado. Acho que vai levar muito tempo. E talvez não chegue a uma conclusão realmente conclusiva. Portanto, ainda poderíamos ter conflito. É por isso que acredito que os iranianos vão continuar a fortalecer suas capacidades, os iraquianos vão fortalecer suas capacidades, os iemenitas, o Hezbollah e outros, todos estarão se preparando cada vez mais para um período perigoso pela frente. Mas o mundo mudou. Assim como os Estados Unidos não são os mesmos de 20 ou 30 anos atrás, a Rússia, a China, os BRICS e o resto do mundo também não são mais os mesmos. China, BRICS, the rest of the world is not the same. 10 years ago when the US and Iran 10 anos atrás, quando os Estados Unidos e o Irã tinham o JCPOA, o Irã era um país, e países como a China e a Rússia estavam apenas surgindo, ou ressurgindo, digamos assim, como potências, porque a China e a Rússia, é claro, já foram muito poderosas em outros tempos. A China, ao longo de sua longa história, teve muitos altos e baixos. O mesmo vale para o Irã, e o mesmo vale para a Rússia. Mas de qualquer forma, a China e a Rússia hoje, entre outros, e o Irã hoje, são muito mais fortes do que eram naquela época. Portanto, o mundo mudou, e os Estados Unidos agora precisam lidar com essa realidade. Precisam lidar com o fato de que o Irã está muito mais forte e que seus amigos, aliados e parceiros regionais estão muito mais fortes do que há 10 ou 15 anos. Larry, acho que a questão de construir confiança entre o Irã e os Estados Unidos é muito difícil. É realmente complicada. E não apenas por causa do que o professor Marandi disse sobre Gaza, Líbano e tudo isso, mas também por causa do fator israelense. Toda vez que os Estados Unidos conversam com o Irã, eles precisam ir a Israel.
Sabemos que amanhã Steve Whitcomb vai a Israel para conversar com Netanyahu. Esse é um fator diferente quando comparamos com o que está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos na Ucrânia, porque lá não existe o fator israelense. Mas aqui, no caso do Irã, há o fator israelense influenciando diretamente a política dos Estados Unidos e o governo Trump. Como você vê isso? Você acha que toda vez que eles negociam com o Irã, precisam conversar com Netanyahu, convencê-lo de que tudo o que estão fazendo manterá os interesses de Israel intactos? Qual é a sua compreensão sobre isso? What's your understanding of that? Well, that's another dynamic that has actually started to. Bem, essa é outra dinâmica que de fato começou a se desenrolar nos Estados Unidos. O controle de Israel sobre a política externa americana está começando a enfraquecer, ou pelo menos está se tornando uma questão política. Em termos diretos, as pessoas estão dizendo: estamos cansados de deixar os judeus nos dizerem o que fazer. Estamos cansados de isso ser Israel em primeiro lugar, em vez de América em primeiro lugar. E há um número crescente de pessoas em todo o espectro político que pensam assim. Antes era quase um reflexo. Temos que apoiar Israel. A minha geração, como eu dizia, cresceu com o filme Exodus, com Paul Newman, e isso meio que criou toda uma narrativa que as pessoas sentiam que precisavam abraçar. Estamos nos afastando disso agora. E somado a isso, a toda a questão de Jeffrey Epstein, porque basicamente você tem um grupo de pedófilos ligados a Israel. You got a bunch of Israeli pedophiles. This whole pedophilia of sexual abuse of children. Toda essa questão de pedofilia e abuso sexual de crianças, há um forte elemento judaico nisso. E as pessoas dizem: você está sendo antissemita. Olha, eu só estou lidando com os fatos. Você sabe, a Igreja Católica teve seus próprios problemas de desvio sexual, e isso foi amplamente exposto. Isso não significa que você seja anticatólico por apontar isso. Da mesma forma, neste caso, um documento recente deixa claro que Epstein atuava como um agente de inteligência do Mossad. Um dos documentos divulgados mostrava Alan Dershowitz, que era o advogado de Epstein, dizendo a um promotor: olha, ele está ligado tanto à inteligência israelense quanto à dos Estados Unidos. Então é óbvio. E isso também está começando a se desenrolar. Quero dizer, vamos reconhecer, você disse que não havia um elemento judaico na guerra na Ucrânia. Veja quem foi negociar com Vladimir Putin. Look who went to negotiate with Vladimir Putin. Steve Witkoff, Jewish. Jared Kushner. Steve Witkoff, judeu. Grunbaum. Jared Kushner, judeu. Grunbaum, judeu. Quem está dando as ordens para Donald Trump? Susie Wiles. Ela comandou a campanha presidencial de Bibi Netanyahu. Então toda essa mentalidade pró-sionista, ela também está presente no lado da Ucrânia. E há um ressentimento ou raiva crescente sendo direcionado a essa manipulação pelos sionistas. Vimos isso outro dia, um sujeito no TikTok disse: se você usar o termo sionista, cara, isso é antissemita, e eles vão te silenciar. E sabe, eles podem se safar disso por um tempo, mas depois as pessoas começam a dizer: dane-se, você não vai me punir por simplesmente descrever o que está acontecendo. Então é isso, temos a ordem tradicional, ou para colocar em termos de Star Wars, há uma perturbação na força. Professor Marandi, seus comentários finais antes de encerrarmos. Acho que é bastante óbvio. A mesma coisa, a mesma pergunta que fiz ao Larry. I think this is very clear that Sabe, acho que isso é muito claro, que apesar da história entre o Irã e os Estados Unidos, essa história realmente começa em 1953, com o golpe, quando derrubaram o governo iraniano e instalaram um Shah brutal, que basicamente agia como aqueles déspotas árabes do Golfo Pérsico, gastando toda a riqueza do petróleo, comprando porcarias e fingindo que estavam fazendo progresso. E nenhum deles realmente produz nada de grande substância até hoje. Depois tivemos a Revolução e a própria tomada da embaixada, que traumatizou muitos americanos. Suas raízes estavam no fato de que os Estados Unidos deram refúgio ao Shah.
E os iranianos sentiam que, primeiro, o Shah era um assassino em massa. Ele matou milhares de pessoas nas ruas durante protestos realmente pacíficos, nada parecido com as bobagens de que o Ocidente fala hoje. Mas também, as pessoas aqui no Irã tinham medo de que houvesse outro golpe, como o de 1953, e de que a Embaixada dos Estados Unidos estivesse trabalhando para minar o país. Então os estudantes tomaram a embaixada por medo de que a história se repetisse. E claro, depois eles viram os documentos e perceberam o que a embaixada estava fazendo. Assim, houve trauma para os americanos, mas houve muito mais trauma para os iranianos. E depois veio a guerra de Saddam, a qual Larry se referiu, o papel dos Estados Unidos, as armas químicas e tudo mais. Mas deixando tudo isso de lado, se hipoteticamente não existisse Israel hoje, as relações entre o Irã e os Estados Unidos se normalizariam em poucos meses. E eu quero dizer normalizariam de verdade, assim como entre o Irã e a Rússia. Na verdade, antes da queda da União Soviética, a relação do Irã com os soviéticos não era muito melhor do que com os Estados Unidos. Em comícios, eles diziam morte à União Soviética, assim como diziam morte aos Estados Unidos. E, aliás, quando dizem isso, não estão falando dos americanos, estão falando do regime imperial. Assim como na América Latina, quando as pessoas diziam Yankee, vá para casa, isso não significava que os cidadãos comuns deveriam deixar o país. Significava, você sabe, o Estado. Significava a CIA. Significava o fim da hegemonia. Mas quando a União Soviética entrou em colapso, não porque se dividiu em diferentes países, mas porque a forma como Moscou se comportava mudou, ela deixou de ter as ambições imperiais em nossa região que tinha antes. A relação entre o Irã e a Rússia evoluiu e cresceu e cresceu. E então, é claro, depois da Ucrânia, cresceu muito mais rapidamente. Agora os dois países estão muito próximos, e nunca na história entre Irã e Rússia as relações foram tão boas quanto são hoje. Ei, aliás, deixa eu interromper rapidinho. Tem uma notícia de última hora. Os canais 12 e 15 de Israel estão informando que Aragchi e Witkoff vão se encontrar em Istambul na sexta-feira. É isso. Sim, é possível. Mas a questão é que se não fosse pela existência de Israel, acho que a relação entre o Irã e os Estados Unidos evoluiria muito rapidamente, como a relação entre o Irã e a Rússia. Isso é um fato. Como Larry apontou, os negociadores, o principal negociador de Trump é seu genro, um sionista. Witkoff, um sionista. Então, o problema dos Estados Unidos e também de Trump, em um sentido mais amplo, é que a política externa dos Estados Unidos é guiada por sionistas. E não se trata apenas do regime israelense, é o sionismo. Assim como o embaixador dos Estados Unidos para o regime israelense é um sionista cristão. Essas pessoas, seus interesses estão alinhados com o regime israelense. As lealdades deles estão com o regime israelense. O regime israelense pode realizar massacres, pode cometer genocídio, isso não importa para eles. A ideologia absurda deles permite isso. Esses sionistas acreditam que Cristo apoia o genocídio. Cristãos em todo o mundo e muçulmanos em todo o mundo estão todos em choque, mas essa seita vê o mundo de forma muito diferente. Então o problema é Israel, não o Irã e os Estados Unidos. Não há divisão entre cristãos e muçulmanos. Temos excelentes relações com o Brasil. Temos excelentes relações com a Rússia. Esses são países cristãos. Na verdade, quanto mais religiosidade há nos países cristãos, mais à vontade os iranianos se sentem com esses países, sem dúvida alguma. Ou, você sabe, sem divisão entre xiitas e sunitas. Culturalmente, a Turquia e Erdogan, infelizmente, está empurrando o país em uma direção diferente, mas espero que ele fracasse. Tradicionalmente, a Turquia nunca foi um país salafista, wahhabita ou takfiri. Ainda não é. Ela tem uma forte tradição sufista, muito semelhante às tradições xiitas iranianas. Então, quando turcos vão ao Irã ou iranianos vão à Turquia, eles se sentem muito à vontade.
Muitas dessas divisões, essas separações, são fabricadas. E se você reparou, desde que o regime israelense passou a ser desprezado por muitos judeus, cristãos, muçulmanos e outros no Ocidente, vê-se esse novo movimento para criar ódio contra os muçulmanos. Está muito claro do que se trata. É para desviar a atenção do que está acontecendo em Gaza. Mesmo esses números absurdos que eles têm divulgado sobre o Irã, a mídia ocidental, a mesma mídia ocidental que agora está em silêncio sobre o que vem acontecendo em Gaza nos últimos dias, esses números absurdos de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, tudo isso serve para diminuir as atrocidades em Gaza. O regime israelense admitiu 70 mil. Só Deus sabe. Agora que eles admitiram isso, quais são os números reais? Provavelmente estão na casa das centenas de milhares. Mas em todo caso, o problema fundamental entre o Irã e os Estados Unidos é aquela força que se interpõe, impedindo uma verdadeira reaproximação. E essa força é o sionismo. Yeah, let me just, in closing, just add in that. Sim, deixe-me apenas, para encerrar, acrescentar que, infelizmente, no Ocidente, eles confundem a República Islâmica do Irã com um bando de salafistas ou wahhabitas. Sabe, a ideologia extrema que existe no lado sunita da questão não entrou e não faz parte da teologia xiita. E mesmo assim, no Ocidente, isso é constantemente apresentado dessa forma. Embora grande parte da atividade militar do Irã na Síria, desde 2011 e 2012, tenha sido uma reação justamente àqueles grupos Takfiri do lado sunita, o ISIS e a Al-Qaeda, que os Estados Unidos afirmavam estar combatendo. Quero dizer, deveria ter havido uma aliança natural entre os Estados Unidos e o Irã para destruí-los. Mas, infelizmente, do lado da CIA, encontraram muitas situações em que quiseram usar esses mesmos grupos terroristas para outros propósitos nefastos. Nefarious purposes. E eu também devo acrescentar que o salafismo e o wahhabismo, ou essa ideologia takfiri, que deriva do salafismo, não fazem parte da tradição sunita. Tudo isso tem sido algo impulsionado com dinheiro do petróleo e do gás desde a Revolução. E mesmo agora, eu argumentaria com muita convicção que a maioria dos sunitas rejeita isso, apesar de todo o dinheiro envolvido. Tenho muitos amigos no Paquistão que, bem, as pessoas mais velhas, dizem que quando éramos jovens, sunitas e xiitas, não sabíamos nem se éramos xiitas ou sunitas. Por exemplo, todos comemoravam Ashura, o martírio do Imam Hussein. Todos participavam. E então era, você sabe, naquela época, principalmente dinheiro saudita. Agora Mohammed bin Salman meio que se afastou disso, e é o Qatar que assumiu o papel. Mas todo esse dinheiro estava entrando, e claro, muitos desses países não tinham muito dinheiro por conta própria. Os Estados Unidos tiveram um papel central nisso. Vimos como os Estados Unidos estavam usando esses grupos contra a União Soviética e depois contra a Síria, a Líbia e assim por diante. Boko Haram e todos os outros vêm das mesmas raízes. Eram as agências de inteligência ocidentais, junto com ditaduras familiares que queriam preservar seus regimes. Ao espalhar essa cultura e ideologia de ódio e financiá-las pesadamente, eles mantinham os problemas longe de suas próprias terras. Então vimos quantos milhares de pessoas. Bem, no passado, novamente, as políticas de Mohammed bin Salman são diferentes agora. Mas no passado, vimos muitos desses homens-bomba, pessoas que simplesmente explodiam civis comuns em Bagdá e em outras cidades. Eles eram da Arábia Saudita. Então, eles estavam exportando seus próprios problemas. Mas acho que hoje, na maior parte do mundo, muçulmanos, cristãos, judeus, hindus, quero dizer, não posso falar por todos na Índia, mas muitas pessoas de diferentes origens religiosas e culturais, incluindo muitas na Índia, estão despertando para a realidade de como raça, religião e seita estão sendo usadas pelo Império. Ele travou? Ele voltou. Falha na internet. Internet glitch.
Yeah, it seems that This we have to. Yeah. to Parece que temos que fazer isso. O professor Marandi saiu, ao que parece. Larry, Larry, não sei se ele vai conseguir voltar, mas muito obrigado, Larry, por estar conosco. talk to you Alright. later. I Yeah, talk to you on Friday. Vou esperar e te dizer uma coisa assim que você parar de gravar. É, claro. Yeah, yeah. Sure.